Eu acho que o Wesley foi muito feliz aqui nessa parte. Que ele tá insatisfeito, que as histórias de fantasia não estão pegando ele, tem os universos da hora, mas as mãos que digitam o universo não são tão interessantes. Acho que ele tem um ponto. Eu penso que tudo é aprendizado, então aquela história não é sem sentido. A pessoa pode não saber como conduzi-la hoje, mas ir melhorando e então um dia revisitá-la. Cara, é o que eu tô fazendo com a minha trilogia. O Corvo Negro e Fênix Subra já estavam lançados. O Corvo Negro já tem uma quantidade da hora pra caramba de livros vendidos e baixados, e mesmo assim eu concordo com o corre dele. Acho que o Wesley nem conhece os meus livros, deve estar se referindo a outras obras, né? Mas eu tô fazendo isso, então, cara, eu concordo isso não só comigo, mas com muita gente que eu leio. Eu mesmo tenho uma história que comecei em 2010, mas fui vendo que não estava indo pelo caminho certo. Me liguei que deveria deixar ela guardada, ela quietinha até hoje, pro dia que eu puder lidar com ela. Se tivesse simplesmente escrito, revisado e mandado pro mundo, provavelmente teria me arrependido. Lendo hoje, vejo como melhorei de lá pra cá. Você, leitor e escritor, sabe que com o tempo passamos a bater a vista numa história decidida pelos primeiros parágrafos será algo interessante. É o que a gente conversa direto aqui, né? Que eu leio umas 2 páginas do texto e falo, pô, esse texto aqui não tá tão legal. E aí a pessoa aqui no chat vai lá e fala, ah, mas a inteligência artificial falou que tá bom. Não, brincadeira, não é isso não. A pessoa vai aqui no chat e fala, ah, mas você tem que ler mais. Você tem que ler até a página 8, porque na página 8 tem uma cena que aí você vai ficar apaixonado no livro. Mas o que o Wesley falou aqui é muito real. Muito real. Com o tempo, a gente lê um parágrafo e a gente já entende se o livro é da hora ou não. Se a escrita vai ser da hora ou não. Se aquela história ela tem características, se ela tem personalidade ou não. E aí você para de ler rápido. Assim, óbvio, se for um livro que você comprou físico, você vai se dedicar mais, né? Se for um livro que você comprou o e-book, também. Mas a maioria das leituras hoje, elas são no Kindle Unlimited, de nacional. Então você não pode correr o risco do seu livro ser uma bosta, desde o começo, sabe? Então não pode. Salve Odair, eu acho que é Odair, né? Odair Osol, eu não sei se é Odair Osol, se é Odair Osol, se é Odair Osol, então me perdoa aí, mas boa noite. Boa noite pra Jéssica também, boa noite. E às vezes tenho vontade de chegar em algum colega e falar, cara, a história tem tudo pra ser legal, mas escreva uns contos antes, é uma boa dica. Consiga seu estilo, pegue as malandragens e depois resgate essa sua história do baú e publique. Tem um comentário pra fazer sobre isso. Tá? Só que não quero magoar ninguém, pois as pessoas não querem ouvir isso. Aí temos essas fantasias meio bobinhas que você falou. Grande abraço e muito sucesso. Cara, eu adorei o que o Wesley falou. Adorei. Wesley, você é muito pica, mano. Wesley, você é muito pica. Eu até comentei isso. Wesley, você é muito pica. Eu não sei se o Wesley vê as nossas lives, mas tomara que ele veja. Esse comentário do Wesley, ele me trouxe à tona vários casos que a gente já passou aqui na comunidade, aqui no Ninho, né? De textos que eu fiz críticas diretas sobre questões, muitos prólogos. Vocês sabem a minha opinião sobre prólogo. Não é necessário você ter um prólogo. Prólogo quase sempre tem um tom narrativo que ele não é bom pro que a gente tem de padrão de consumo hoje em dia. Eu não gosto, não defendo, acho ruim você trabalhar com prólogo. Você publicou tem um monte de livro publicado na Flávia que tem prólogo. Por quê? Porque não é porque eu acho o prólogo zoado, que não precisa ter, para literatura atual, comercial, de ponta de comércio, que quem avalia os livros vai deletar o livro que é publicado porque tem prólogo. Não é isso, tá ligado? Mas a minha opinião, que eu defendo, como um membro, né, da Academia Brasileira de Letras Machado de Assis, aí minha eruditez só vai até aí, é que o prólogo é isso aí. Então muita gente se morde, se dói, os caramba. E aí faz sentido o que o Wesley falou de não querer se magoar, porque de fato as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir as críticas, a menos que elas sejam profissionais. E aí que eu queria citar, eu vou me chamar de profissional aqui mesmo, não tô nem aí se algum de vocês fala, nossa, o Lucas subiu no pedestal agora, mas é porque eu acho que esse momento chega na carreira de quem continua com a carreira. Óbvio, tem uma galera que simplesmente para no meio do caminho, às vezes nunca vai ser profissional porque não tem ou a capacidade, ou não tem a garra, ou não tem a humildade de alguma hora admitir que tem que fazer uma coisa diferente, vai continuar sempre batendo em ponta de faca.
Só que a Bia, que tá aqui no chat agora, Bela Distopia por Ana Andrade, ela me enviou a crítica do Corvo Negro e ela foi extremamente cagona na crítica dela. Calma, eu vou explicar isso aí que eu acabei de falar, tá? Cagona por quê? Porque ela falou várias vezes não me odeie, não fique bravo comigo. Ela tentou comer pelas beiradas em vários momentos. Por quê? Porque a Bia sabe. Quase sempre quando a gente critica uma coisa, critica. Uma crítica para evolução do criador daquela arte. Aquela pessoa pega 1000 pedras e começa a justificar tudo que você criticou. E você que está criticando, que está dando a sua opinião, às vezes pedida, inclusive, normalmente pedida, você se sente como um vilão. Você compreende. E é a pessoa que não sabe aceitar crítica. Mas que posição de bosta que você se coloca, sabe? Que posição de bosta que você é colocado pela pessoa. Então, a Bia ela mandou essa crítica pra mim, foram 2 páginas, eu li na academia, foi engraçado. Eu tenho 1 minuto de descanso nos treinos e aí eu uso pra responder WhatsApp, responder Instagram. E aí nesse dia eu li a crítica da Bia. E ela criticou algumas coisas que eu nunca tinha pensado, porque justamente são gatilhos meus, pessoais, muito louco isso. Mas ela pontuou algumas coisas que eu não ia corrigir porque eu nem sabia que tinha. E ela fez vários apontamentos ligados a algumas coisas que o Wesley falou aqui. E um dos que mais me marcou, e eu fiquei muito contente porque eu vou atualizar vocês em outro momento aqui ainda, né? Sobre como é que tá a minha escrita e tal, em que pé que tá. Mas ela me fez uma crítica que era colocar os gostos, cheiros e etc, do Lucas. As minhas coisas, a minha personalidade e o meu entorno, as coisas que eu gosto, que eu admiro ou que eu até sei, sinto, e colocar aquilo dentro do contexto da história, para não ser um universo tão padrão, medieval tão padrão. Eu fiquei com isso na cabeça. E o primeiro capítulo que eu escrevi, que foi um capítulo de teste para ver como é que estava minha escrita e tal, eu coloquei muito disso. Muito, e foi naturalmente. Naturalmente porque a Bia me falou. Ela me falou, eu escutei o que ela tinha para me dizer, eu internalizei essa informação e o Lucas, escritor, conseguiu extrair dessa experiência que eu provavelmente não teria sozinho, evolução pro meu mundo. Pô, é muito foda isso, tá ligado? Então, o Wesley Pica mandou muito bem nos comentários dele aqui. Eu acho que a frustração que ele passa, quase todo mundo passa. E eu queria trazer esse exemplo para vocês, de mim mesmo, para falar que qualquer pessoa que falar qualquer coisa sobre o seu livro, ela sentiu aquilo, ela acredita naquilo, ela está se colocando numa posição de extrema vulnerabilidade e está te falando o que ela acha. Então você tem que considerar. Você pode discordar de alguma coisa, mas nunca justifique. A minha opinião é, nunca justifique uma crítica. Alguém te criticou? Não é espaço para você justificar. É espaço para você ou pedir desculpas se for uma acusação, né, de alguma coisa, sério, ou de você falar, entendi, obrigado pela tua crítica, eu vou reler, vou observar isso e talvez até acrescente na narrativa. E a Bia ela fez com carinho mesmo, mas ela tava toda cagada, né? Toda com medo que eu fosse ficar bravo com ela. E foi muito contrário, óbvio, né? Muito contrário.